nem para o lado e nem para o outro, mas você tem que prosseguir firme para o alto, pelo prêmio da vocação que está em Cristo Jesus. Amém. Amém? Então Deus, queridas, Ele nos deu a liberdade de escolher se a gente quer a bênção. Sabe por quê? Porque tem gente que não quer. Tem gente que não quer. Você diz assim, eu não quero isso não. Muito trabalho, quero não. Né? Então abra aí a sua Bíblia em Deuteronômio 11, verso de 26 em diante. Vamos ver o que diz aí. Acharam? Amém. Amém, Jesus? Amém. Então vamos lá. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje eu vos mando. Porém a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Isaías 1,19, um versículo que nosso pastor sempre fala. Se quiseres e me obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Então nós temos a decisão. A bênção e a maldição está diante de nós. É lógico que em sua consciência ninguém vai dizer assim, eu quero a maldição. Ninguém quer. Só que muitas vezes as nossas ações, as nossas atitudes acabam nos conduzindo para a maldição. Por quê? Porque quando nós não cremos verdadeiramente naquilo que Deus determinou, nós estamos preferindo a maldição sobre as nossas vidas. E é tão interessante que quando a palavra do Senhor em Isaías 19, se quiseres e me obedeceres. Então, para receber a bênção, tem um requisito aí, que é a obediência. Então, você tem que fazer uma decisão e obedecer para receber a bênção. Só que muitos de nós preferimos a maldição. Você sabia disso? Você sabia que a maioria de nós tem preferido a maldição? Aí você assim, mas que conversa é essa? Como é que eu estou preferindo a maldição? Eu vou te dizer. Existe uma palavra assim meio estranha, chamada de procrastinação. Repita comigo. Procrastinação. 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 Difícil, né? Diferente. Mas você sabia que procrastinar é uma maldição? Primeiro, quem sabe o que é procrastinação? Quem sabe o que é procrastinação? Procrastinar é você deixar para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Nós estamos preferindo a maldição, sim ou não? Falou? Sim. Sabe por quê? Porque nós temos preferido procrastinar. E procrastinar é maldição. E eu vou te mostrar isso aí. Abra aí a sua Bíblia, em Êxodo, capítulo 8. Nós vamos sair hoje daqui com mulheres diferentes. Amém. Com mulheres decididas. Amém. Amém? Êxodo, capítulo 8, versos de 1 a 10. Lá na igreja a gente fala assim, quem achou? Aí, quem não achou? Academia de discípulos. Então, se você não está achando fácil, você precisa, vai ter ainda, né? A academia de discípulos, para você ser preparada. Amém? Então vamos lá. Diz assim: depois disse o Senhor a Moisés: vai a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. E se recusares deixá-lo ir,
Eis que ferirei com rãs todos os teus termos, e o rio criará rãs, que subirão e virão à tua casa e ao teu dormitório, e sobre a tua cama, e às casas dos teus servos, e sobre o teu povo, e aos teus fornos, e às tuas amassadeiras. Horrível! E as rãs subirão sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre todos os teus servos. Disse mais o Senhor a Moisés: disse a Arão: estende a tua mão com a tua vara sobre as correntes, e sobre os rios, e sobre os tanques, e faz subir rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs, e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre todo o Egito. E Faraó chamou Moisés e Arão e disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Depois deixarei ir o povo, para que sacrifiquem ao Senhor. 9. E disse Moisés a Faraó: digna-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti e pelos teus servos e por teu povo, para tirar as rãs de ti e das tuas casas, e fiquem somente no rio. E ele disse: o que ele disse? O que está aí na tua Bíblia? Amanhã. E Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibais que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Então, quando Faraó diz amanhã, então, você fala lá para o Senhor: tirar das rãs. Procrastinar é deixar de fazer o que temos que fazer hoje e deixar para amanhã. Sabe, queridos, isso é maldição na vida da maioria das mulheres. Quem nunca procrastinou aqui? Levanta a mão. Quem nunca procrastinou? Só uma. Bora, gente. As mais novinhas. Quem nunca procrastinou aqui? Todas nós. Todas nós. Não é verdade? E quando o Senhor me deu essa palavra, sabe, queridos, Ele me deu porque muitas vezes eu falava: amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou tomar aquela providência, amanhã eu vou me consertar com meu marido, amanhã eu vou ser melhor, amanhã eu vou parar de gritar com os meus filhos, amanhã eu vou deixar de ser brava na minha casa, amanhã. Alô? Amanhã eu vou começar o regime. Alô? Amanhã eu vou começar o regime. Amanhã eu vou pra academia. Ai, Jesus. Amanhã eu vou tirar minha carteira de motorista. Amanhã eu vou dirigir. Tem duas aqui. E assim a gente vive. E assim a gente vive, querida, deixando para amanhã. Amanhã eu me arrependo e peço perdão. Amanhã eu converso com aquela irmã que eu quero matar. Amanhã eu vou resolver isso. Isso é maldição. Mas a gente viu aqui na palavra que Deus quer nos abençoar. E essa bênção decide. Quem decide receber? Eis que foi o pão diante de nós. A bênção E a maldição. Agora vocês é que escolhem o que vocês querem. É vocês que escolhem. Só que muitas vezes, sabe, gente, nós temos deixado para amanhã. Não, amanhã eu faço. Não, amanhã eu faço. E eu estava vivendo muito assim quando o Senhor me deu essa palavra. Eu estava vivendo desse jeito. Não, amanhã eu ajusto isso, amanhã eu faço aquilo, amanhã eu providencio isso, amanhã. Sempre
E o Senhor disse: olha, para de deixar para amanhã. E começa a ter uma atitude hoje. Porque quando nós temos uma atitude hoje, nós recebemos a bênção que Deus já deu hoje. Não é amanhã que nós vamos receber. Ah, se Deus quiser, eu vou receber. É assim? É assim? É se Deus quiser que a gente vai receber a bênção? Ele quer nos dar a bênção, sim ou não? Sim. Ele quer. Porque a palavra diz que ele já nos abençoou, mas quem tem que tomar posse? Nós. Então depende de nós. Fala assim, olha para o seu dedo. Depende De mim. Cutuca você aí, vai assim, ó. Depende de mim. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente fala assim, depende do meu marido, né? Porque você não sabe o que eu quero. Não depende do seu marido. Depende de você, depende de mim. Depende da minha decisão de querer realmente receber aquilo que Deus já determinou nas regiões celestiais em Cristo. Então, queridas, aqui a gente vê, não é, um exemplo de Faraó. Agora você imagina, gente, deitar na cama, sapo pulando para cima, você vai comer e o sapo ali pulando em cima da mesa. E ele diz assim, não, amanhã tu ora lá para o teu Deus e diz para ele tirar. Amanhã ele está dormindo mais uma noite com a maldição. E muitas vezes, queridos, nós estamos dessa mesma forma, como o Faraó, dormindo mais uma noite com a maldição. Só que não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus deseja. Não é? Deus, Ele quer nos conduzir a caminhar na bênção, a caminhar na porção que Ele tem determinado para nós. Só que, queridas, muitas vezes nós não podemos viver só olhando, né, as coisas. Ah, amanhã eu vou fazer, ver a vida passando, sem viver. Nós precisamos viver a vida que Deus tem para nós hoje, não é amanhã. Eu preciso viver o que Deus tem para mim hoje. E muitas vezes a gente não tem saído do lugar por conta disso, né? Então ontem eu falei para vocês de sair do lugar, de tomar uma decisão. E hoje vocês têm que tomar uma decisão de ter essa bênção, a bênção do Senhor sobre a tua casa. Então, queridos, a gente não pode viver só olhando para o futuro. Ah, um dia. Não. O dia é hoje, é agora, é já. Sabe por quê? Mateus 6,34 diz: basta a cada dia o seu mal. Basta a cada dia o seu mal. Então, eu não tenho que ficar, mas eu não sei o que vai ser amanhã, como é que vai ser amanhã, eu não vou tomar essa decisão hoje, não. Você precisa tomar uma decisão hoje, não é amanhã. Sabe por quê? Quem garante que vai dormir e vai acordar amanhã? Quem garante daqui? Quem garante? Ninguém. Ninguém. Lá em Porto Velho nós tínhamos um conhecido médico, que ele dormiu, mas ele não acordou. Quando a esposa dele acordou pela manhã, ele estava morto. Sabe por quê? Porque não depende de nós, depende do Senhor. É verdade. Ele é o dono da vida. Então eu não posso deixar para amanhã, sabe? Porque eu tenho que resolver hoje. Porque se eu deixo para amanhã, pode ser muito tarde. Pode ser muito tarde. E aí depois fala, puxa,
eu podia ter. E aí, acabou. Acabou o tempo. Eu tenho uma discípula que o marido dela viaja, sempre, né? Ele trabalha viajando no interior. E um dia lá ela ficou muito chateada, muito brava e tal, e que ele foi e ela nem conseguiu direito se acertar com ele. Quando ela veio para o discipulado, eu conversei com ela e falei, bem tranquilo com ela, falei, se ele morrer no meio do caminho, o que vai ser de você? Você vai dizer, puxa, se morreu. Queridos, a nossa vida é assim. Nós somos como a flor da erva, que agora está, daqui a pouco murcha. Nós não temos o domínio das nossas vidas. É verdade. Para determinar. Hoje eu estou aqui. Amanhã eu não posso estar. Só que eu tenho que viver aquilo que Deus tem para mim hoje. Aleluia. Eu não posso deixar para amanhã. Porque eu não sei se vai existir o amanhã. Que é o amanhã de Deus, não é meu. Então eu não posso procrastinar. Não, porque amanhã eu vou fazer isso. Não. E com isso, sabe, tem algumas coisas que nos impedem de verdadeiramente tomar posse da bênção. De verdadeiramente nós conquistarmos no reino aquilo que Deus já determinou para nós. E eu quero falar alguns pontos com vocês sobre isso. E o primeiro ponto que nos impede de realmente nos apropriarmos da bênção é o orgulho. Sabe que o orgulho nos impede? Ah, mas ele que me ofende. Foi ele. Foi ela que disse que eu estava horrorosa. Quem que ela pensa que é? Né? Então, queridos, o orgulho nos impede. O orgulho nos impede de realmente vencermos. Porque nós não queremos dar o braço a torcer. Nós não queremos aceitar. E isso acaba impedindo a bênção do Senhor realmente chegar até nós. Porque quando tem um obstáculo no meio do caminho, não tem como ser derramada essa bênção. Então muitas vezes a pessoa fala assim, não quero mostrar não que eu estou precisando. Quer se mostrar forte, né? Se brigou com o marido, vai chamar de Deus. Levanta a lágrima de novo para dentro dos olhos. Mas mostra aqui. Né? Aí se tem alguém da igreja que deu assim uma alfinetada, passa com ar poderosa muitas vezes. Mas estou incomodado com aquela irmã. Depois a gente age assim. O orgulho. Aí, se às vezes a pessoa está precisando de alguma coisa, mas por que você não gosta? Ah, não quero incomodar. Você já ouviu isso? Não, mas por que você não ligou? Não, eu queria incomodar. O nome disso chama-se orgulho. Orgulho. Eu queria ser pesada. Isso é orgulho, gente. Porque se Deus nos colocou no seu reino, é para que um possa estender a mão para o outro. É verdade, Deus. E aí, se eu falo assim, eu estou ali precisando de alguma coisa, mas eu não dou o braço a você que eu estou precisando, não. Estou sem o que comer em casa. E aí, irmã, tá tudo bem? Tudo ótimo. Maravilhoso. Mas está ali passando aperto, sabe, passando dificuldade. Um dia desse, uma discípula
estávamos assim, passando dificuldade e tal. Eu falei, mas minha filha,